Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre as atividades da Câmara Municipal neste ano que começou de forma atribulada, por conta da Operação ZR3, deflagrada pelo GAECO em janeiro e que resultou no afastamento de 2 vereadores da casa. Também vamos falar sobre as chamadas pautas bombas, aquelas que os projetos que a Câmara deve aprovar até o final deste ano. Inclusive um deles, o que pede a revogação do IPTU, do aumento do IPTU aqui da cidade. Para falar sobre esses assuntos, vamos conversar com o presidente em exercício da casa, o vereador Ailton Nantes, do Partido Progressista. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, obrigado ao telespectador que está acompanhando esse programa. Estamos à disposição. Bom, vereador, eu queria primeiramente que o senhor se apresentasse para os nossos espectadores. Afinal de contas, o senhor está no primeiro mandato, e já assumindo a presidência da casa. Por favor, conte aos nossos espectadores a sua trajetória política até chegar à presidência em exercício da Câmara. Ok. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 28 anos e mesmo lá no Banco do Brasil a gente tinha algumas atividades políticas, mas nada diretamente a mandato, com essa relação direta no exercício de mandato. E em 2012 nós fomos candidatos, fiquei como primeiro suplente e agora em 2016 então nós conseguimos a eleição aí, ficando inclusive em terceiro como mais votado em Londrina e tivemos esse êxito, viemos para casa, tivemos um ano de experiência, digamos assim, em 2017, tendo contato com os trâmites de todos os regimentos, de todas as leis que regem o mandato. Então foi uma experiência muito boa em 2017 e em 2018 aí nós acabamos assumindo aí a presidência. Na eleição da mesa nós ficamos como vice-presidente e com a suspensão judicial do presidente, automaticamente então nós assumimos a presidência. O então presidente Mário Takahashi, que foi um dos investigados, um dos alvos dessa Operação ZR3, que resultou no afastamento dele e também do vereador Rony Alves. Esse ano já começou então de forma até turbulenta, vereador, por conta desse episódio, não? Sim, Diego, e foi um começo, digamos assim, para um ano atípico. A partir de então, várias questões têm surgido na casa que não era da rotina, do cotidiano da Casa Legislativa. Mas nós tivemos aí uma mesa séria, uma mesa que comprou a ideia de fazer uma boa gestão, e estamos chegando aí ao final do ano, embora tivemos as pautas polêmicas, como você mesmo falou, iniciando com o afastamento de 2 vereadores, mas conseguimos administrar para chegar até o final do ano, creio eu, com uma pauta positiva. Agora, vereador, o ano passado a Câmara acabou cassando, o mandato do então vereador Boca Aberta, e esse ano teve uma nova sessão, uma nova comissão processante foi aberta para que poderia resultar na cassação desses 2 vereadores investigados na Operação ZR3, o Mário Takahashi e o Rony Alves, que acabaram sendo absolvidos. O senhor acha que isso pode ter afetado, de certa forma, a imagem do Legislativo perante a opinião pública aqui da cidade? Olha, muito interessante essa sua colocação, porque às vezes o público não entende como é o processo no caso de uma cassação. A representação é levada até a mesa discute juntamente com a Procuradoria Jurídica se aquela representação tem embasamento jurídico, legal, e para encaminhar ao plenário ou não. E a mesa, então, obviamente, representando a casa, tem esta atribuição, mas a partir do momento que a mesa encaminha para o plenário, a casa em si, a Câmara Municipal, enquanto casa legislativa, ela perde o seu poder sobre aquela representação. Por quê? Porque o plenário é soberano. Chegando no plenário, aí depende de cada vereador. Cada vereador tem a autonomia para tomar a decisão que ele achar que convém, E obviamente que essa decisão acaba, no geral, atingindo a imagem da casa. Mas o que nós precisamos deixar bem claro que é uma decisão individual de cada vereador. O parlamento é soberano e ele toma a decisão democraticamente, com a votação da maioria. No caso de sessão de julgamento, são necessários 13 votos para a cassação
obviamente, o restante dos votos para não cassação, se não alcançar os 13 votos. Nesse segundo episódio que você mencionou, o plenário teve 12 votos, então faltou um voto, não é? Mas isso, de uma maneira geral, óbvio que acaba refletindo sim na imagem da Câmara. Eu lhe fiz essa pergunta porque desde a cassação do Boca Aberta o ano passado, fazia mais de quase 10 anos que a Câmara não tinha um vereador cassado, né? Foi o Orlando Bonilha, o último que havia perdido o mandato. E o fato também de a Câmara, por exemplo, ter só uma vereadora, né? Na legislatura passada tínhamos a chamada bancada do batom, com 3 vereadoras, esse ano só uma. Esse ano não, nessa legislatura, né? Esse fato também foi comentado, o senhor sentiu esse tipo de repercussão junto ao seu eleitorado, perante a própria opinião pública também, vereador? Sim, só que assim como outras questões, nós entendemos que no parlamento o vereador ou a vereadora, digamos assim, ela não pode, ou ele não pode olhar para o seu gênero quando vai discutir uma matéria de interesse público, não é? Ora, se nós temos uma matéria, vamos usar aqui como exemplo, que nós tivemos uma matéria tramitando esse ano sobre a questão Maria da Penha. Então, o vereador do sexo masculino, ele tem que usar empatia, vamos dizer assim, se colocar no lugar da mulher para julgar aquela questão, não é? É lógico que uma participação feminina efetivamente maior seria mais democrático, seria melhor para discutirmos esse tipo de matéria, né? Mas como não aconteceu, e quem escolhe é o povo, e né, nós tivemos aí a eleição apenas de uma vereadora, e ela está fazendo um bom trabalho, inclusive, representando a ala feminina, e tem outras bandeiras também que ela defende, não é? Ela tem contado e tem sido feliz com o apoio de vereadores, que têm entendido, né? Ontem, inclusive, nós estávamos debatendo essa questão, ela conseguiu, através da conversa, através do diálogo, colocar o problema da ala feminina para os vereadores acabaram entendendo melhor. Então, eu acho que o diálogo, isso faz com que essa barreira de gênero feminino-masculino acaba caindo e a gente vê a sociedade como um todo. Vereador, antes da gente entrar nas pautas, chamadas pautas polêmicas, né, que serão votadas, devem ser votadas até o final do ano, quais o senhor considera os projetos que foram mais difíceis de a Câmara aprovar neste ano? Tivemos um que teve bastante repercussão da Lei Seca, né, que restringe o consumo de bebida alcoólica em lugares públicos das 10 da noite às 6 horas da manhã. E que, inclusive, não está sendo fiscalizado devidamente por problemas aí de estrutura, de falta de estrutura da Guarda Municipal. Mas quais o senhor acha? Esse seria um dos projetos polêmicos que o senhor considera que foram aprovados na casa este ano? Sim, nós tivemos, como você já citou, a questão das sessões de julgamento, que nunca é confortável, né? Nunca é confortável. São atos que nós estamos julgando a pessoa, mas os atos, né? E sempre traz desconforto, porque nós precisamos tomar uma decisão certa, trata-se de vidas de pessoas, né? Não só dos que estão sendo julgados, como também de toda uma família em volta, uma sociedade, uma cidade que pode sofrer com isso, como você mesmo falou, a Câmara ter os seus ônus, os seus bônus, né, com essa questão. Então, é muito difícil esse tipo de matéria, que não vem, obviamente, do Executivo, é tratado aqui dentro, não é? Mas de matérias realmente que envolve toda a cidade, você tem razão. Essa matéria da Lei Seca, ela vem sendo discutida desde o ano passado. Por quê? Porque a própria população procurou a casa. E quando a população procura a casa, nós temos que dar uma atenção, porque é sinal que já chegou no gargalo. A população não está aguentando mais, não é? Então a casa teve que fazer toda uma mobilização para conversar com esses munícipes, ver de fato o que estava acontecendo, se não era uma questão pontual de apenas aquele lugar que estava de uma região, não é? Mas constatamos que não, que existem outras regiões em Londrina que também estavam sofrendo o mesmo problema. É um projeto que deveria vir do Executivo, porque envolve secretarias de segurança, como você falou, da Guarda Municipal, né, que é sob a administração do prefeito. Então, nós pedimos para o prefeito analisar com carinho, ele entendeu que realmente deveria encaminhar esse projeto e veio. E tem, obviamente, a questão polêmica, porque de um lado nós temos a sociedade,
pedindo socorro, mas por outro lado nós temos o desenvolvimento econômico da cidade, que envolve empresários que têm investido na cidade. Então nós temos que ouvir os dois lados, ponderar, mas neste caso dessa matéria, nós chegamos à conclusão que realmente a coisa estava extrapolando e partindo para outra questão, que é a questão da segurança. Bom, em relação a essas pautas polêmicas que devem chegar, algumas já chegaram aqui à casa, tem essa lei de iniciativa popular, né? Depois de muitos anos, a Câmara recebendo um projeto vindo do anseio, vamos dizer assim, de parte da população, que pede a revogação da alta do IPTU. Qual é o seu entendimento a respeito desse projeto, vereador? Nós aqui na Câmara, Diego, nós ficamos assim, numa linha tênue. Nós temos que olhar o Executivo, né? Investigar as coisas que estão acontecendo, fiscalizar o Executivo. Por outro lado, tentar proteger as finanças do Executivo, porque isso vai refletir lá na cidade. Mas nós também temos que olhar o desenvolvimento da cidade, se está contento ou não. E por um outro lado ainda, eu chamaria de um terceiro lado, nós temos que ver a capacidade contributiva do munícipe, não é? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando essa questão da revogação da seguinte forma. Nós tivemos 16 anos, agora 17, sem atualização da planta genérica de valores. Eu considero isso um problema, não é? Porque outras administrações deveriam ter feito isso. É uma questão lógica, né? É a mesma coisa que chegar para um empresário e falar, você não vai aumentar os seus produtos durante 16 anos, né? Porque você tem 1 ou 2 contribuintes de tal forma, assim. Então, de fato, a planta tinha que ser revisada, não é? Todavia, tem aquele terceiro lado, que é o contribuinte. Será que ele tem condições de arcar com esse imposto neste momento de crise que o Brasil está passando, não é? Então, o que nós estamos cobrando do Executivo é que tenha um meio termo, que ele revise o que aconteceu, né? Volto a repetir, atualização da planta genérica de valores, isso é uma questão pacífica, já está pacificada, todo mundo entende que realmente tem que atualizar. Agora, a consequência disso, o aumento, nós temos que rever, ouvir a sociedade. A questão do projeto em si, que pede a revogação, merece toda a nossa atenção. Não pelo fato de quem promoveu, mas pelos que assinaram. Quase 30 mil assinaturas. É um número considerável. São pessoas que estão dizendo, preste atenção, eu estou precisando da sua atenção, né? Falando para o Legislativo. Então, a nossa maior preocupação nesse momento é esta, de atender esse público e achar uma solução, sem, contudo, ferir o orçamento do município. E quando se fala em projeto de iniciativa popular, fica aquela responsabilidade maior em relação ao tratamento dessa questão, como o senhor disse, né? Tem que ver todos os lados envolvidos para tomar a melhor decisão, que nem sempre vai agradar a grande parte da população, né, vereador? Dependendo do Com certeza, o todo não dá para agradar, né? Mas a gente tem que pensar no Executivo, na cidade e no munícipe. Um outro projeto que vem do Executivo diz respeito à questão do plebiscito sobre o controle acionário da Sercontel, tirando da população esse direito de opinar a respeito de questões técnicas. O Executivo entende, né, que quando se trata da saúde financeira da Sercontel, as medidas necessárias para salvar, vamos dizer assim, a companhia, isso não deve passar pela consulta popular. Qual é o seu entendimento? Diego, esse projeto foi recebido na casa ontem, né, pelo Executivo. Nós recebemos na casa, ainda não analisamos com a profundidade que precisa ser analisado. Mas eu te digo que o momento vai dizer muito. Por quê? Em outros momentos que esse projeto possivelmente foi discutido, em outros momentos ele tinha uma outra realidade. A realidade hoje é outra. Nós temos a Anatel, que está para tomar uma decisão, e essa decisão pode ser drástica, não é? Nós temos a própria população preocupada e, além disso, os funcionários. São famílias que estão ali, né? Então, nós temos que juntar tudo isso e ver qual é a melhor decisão para este momento. Obviamente que quando se fala em parceria, em venda, em privatização, isso nos deixa com o pé atrás, porque é uma
questão muito delicada, é um patrimônio que muitos anos aí deu orgulho para Londrina, não pode ser tratado com banalidade. Então, eu entendo que o que vai definir isso, essa questão no parlamento, vai ser o momento. Este momento que nós estamos passando de crise da Sercontel. Nós temos que debruçar em cima dessa questão. É lógico que a opinião popular é muito importante, né? É um patrimônio nosso, de Londrina, que foi construído aí durante décadas, então nós precisamos olhar com atenção. Mas neste momento nós temos que olhar a questão da sobrevivência da Sercontel. O que é melhor para ela? Tá certo. Bom, a última sessão é programada pela Câmara é dia 20 de dezembro. Isso, a ordinária. A ordinária. Aí ainda tem o projeto que o Executivo defende, né, de reestruturação financeira do fundo da Capismel. Dá tempo de votar tudo isso, vereador, até lá? A questão da Capismel também é outra questão que nos está preocupando muito, né? Por quê? Alguém pode até dizer, mas a Capismel é problema do aposentado. Na primeira vista parece que é mesmo, né? O aposentado daqui 20 meses, por exemplo, ele pode não ter recursos no fundo da Capismel para sustentar sua aposentadoria, para manter sua aposentadoria. Acontece que se tiver problema na Capismel, quem tem que assumir é a prefeitura. E se a prefeitura assumir, por exemplo, a folha de pagamento dos aposentados, quem vai pagar? A comunidade, toda a sociedade, né? Toda a arrecadação de IPTU e outras arrecadações. Enfim, é o caixa da prefeitura. Então nós temos que cuidar da Capismel. A Capismel é outro problema também que vem se arrastando, porque lá atrás, 10, 15 anos, já foi detectado que chegando em 2020, por exemplo, ela não teria recursos. Né? Aí foram feitas diversas medidas, tomadas diversas medidas para que isso não acontecesse. Porém, efetivamente, não houve o aporte necessário, um ajuste, quem sabe, da alíquota, tanto da contribuição do executivo como do próprio aposentado ou do efetivo, não é? Então, tudo isso está estourando agora. E, de fato, se nós não tomarmos uma medida drástica agora, este ano, a Capismel vai ter problema e, consequentemente, o orçamento do município também. Tá certo. Então, é claro, é certo, então, que vai ser votado esse ano ainda. Vamos fazer de tudo para votar esse ano, para que começarmos o ano que vem um pouquinho mais tranquilo com essa questão. Tá certo. Eu conversei com o presidente em exercício da Câmara Municipal de Londrina, o vereador Ailton Nantes. Vereador, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado a vocês, obrigado a você que nos acompanhou. Estamos sempre à disposição de vocês. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.